Olá, seres infinitos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. Para quem é a primeira vez, muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Pamela Paisazawa e esse canal aqui eu trago sempre alguma reflexão, trago alguma ideia, algum conteúdo que ajuda na cura das nossas ações. Eu sou terapeuta integrativa e gosto de falar sobre a nossa integridade, integração dos corpos, que é o corpo mental, emocional, nosso corpo físico, literalmente, e também questões energéticas, que é o nosso corpo sutil, que a gente não vê, mas a gente percebe. Quem nunca adentrou num lugar e ficou arrepiado? Bom, esse vídeo vai ser curto, feito o início aqui do canal, eu tenho estado bem ocupada, mas resolvi falar sobre esse tema, pois eu acredito que foi no mês passado, o tempo tá passando tão intensamente, mas eu fui no Centro Cultural e foi feita uma pergunta nesse sentido, e eu gostei muito da resposta que eu recebi. Isso ressoou pra mim, é uma coisa que pra mim sempre fez muito sentido em como eu vivo a minha vida e senti de compartilhar com vocês exatamente pelo momento que estamos vivendo aqui no Brasil, né? Esse domingo nós temos o segundo turno das eleições presidenciais em alguns estados, como aqui em São Paulo também, para governador, né? Outros cargos. Então, eu senti de compartilhar porque essa dificuldade que a gente tem em relação a como lidar com pessoas que têm ideias tão diferentes da nossa, né? Eu sou consteladora sistêmica e falo muito. Uma das leis sistêmicas, né, para boa convivência com nossa família, com as pessoas ao nosso redor, mas especialmente internamente, é a questão do pertencimento. E quando a gente fala de ideias diferentes, hoje nós estamos nesses extremos, né? Então tá muito difícil de conviver. E foi feita essa pergunta, eu fui num Centro Cultural Tapera Taperá, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. E foi um evento sobre luto. Dois autores, um que eu conheci no dia, um outro que eu já acompanho há anos, desde quando eu era da área de relações internacionais. Ele falou um pouquinho sobre o luto na perspectiva de um internacionalista, na perspectiva de alguém que estava em Genebra, acompanhando toda a questão da pandemia, né? Ele estava ali na OMS, Organização Mundial da Saúde, ali dentro, acompanhando notícias, falando com familiares e falou sobre o luto e essa questão coletiva. E também conheci lá um psicólogo que, junto com um amigo dele, que é palhaço, ele criou também um livro baseado em conversas, e-mails que eles trocaram durante a pandemia, trazendo reflexões sobre o luto. E foi muito gostoso porque para mim foi uma grande conciliação dessas duas áreas, né? Para quem não sabe, eu sou formada inicialmente da área de relações internacionais e desde 2019 eu migrei para a área de terapias. Mas para não ficar tão prolixa e ir direto ao assunto, eu readentrei essa reflexão nesse centro cultural e resolvi compartilhar com vocês aqui. Como, né? Porque alguém vai ganhar nessas eleições. Um dos lados. E não tem como nos próximos 4 anos a gente continuar não conversando, não trazendo essa coesão. Então, como a gente lida, né, com essa questão de extremos, ideias opostas, como a gente faz isso? Especialmente quando essas pessoas que a gente discorda veementemente, elas podem estar dentro da nossa família. Podem ser irmãos, tios, pais, podem ser seus vizinhos,
pessoas muito queridas que você cresceu, né? Amigos de infância e hoje vocês têm ideias diferentes. E como você lida com isso. E daí não tem uma resposta fechada, mas algo que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. E é uma das grandes questões que eu falo sobre se a gente aprendeu realmente alguma coisa com a pandemia, né? Vendo tantas mortes, tantas coisas. A gente coloca a morte como perspectiva. E o que nos ajuda, né? Quando a gente coloca essa morte ali ao nosso lado de perspectiva, vai nos ajudar a perceber se vale a pena a gente, por ideias diferentes, a gente cessar contato ali com a pessoa. Eu não estou dizendo que você vai mudar a sua opinião. Ah, eu sou esquerdista e agora eu vou virar de direita. Ou eu sou de direita e vou virar esquerdista. Não, não é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas como conviver com as pessoas com opiniões diferentes. Quando a gente coloca a morte como perspectiva, por exemplo, a gente discorda veementemente de nossos irmãos ou nossos pais, de um grande amigo. Se você pensar, nossa, amanhã eu posso morrer, vai valer a pena você ter discutido, brigado com aquela pessoa e não se reconciliar? Ou ao contrário também, pensa que essa pessoa pode morrer amanhã. Porque a gente colocar a morte próximo de nós, é tanto a gente colocar a morte como possibilidade para nós e como possibilidade para os outros, para as pessoas que a gente convive. Quando a gente pensa nisso, nessa perspectiva, isso traz uma clareza, que não é sempre sobre ganhar, porque eu entendo que fere muito algumas questões internas de cada pessoa, quando a outra pessoa está pensando totalmente diferente de você. Mas não é sobre você a convencer. Claro que, para a saúde mental, se a outra pessoa está insistindo a todo momento em querer te convencer, você pode sim dar uma afastada. Mas afaste-se com sabedoria, afaste-se tendo essa perspectiva. Vai adiantar? Eu conheço casais que um votaria no Lula e outro no Bolsonaro. É muito raro, né? É muito difícil. Mas eles conseguem ter essa convivência porque eles percebem que existe algo maior. E o que nos traz essa perspectiva é a possibilidade da morte e a possibilidade da vida. Eu entendo que, assim como você que está assistindo aí quer o melhor para o Brasil. Você pode ter uma ideia política que você acredita que é o melhor plano para o Brasil. Assim como a outra pessoa que vota no outro candidato também tem essa perspectiva. Mas a perspectiva dessa pessoa é mais elitista. Porque é o meio que ela está inserida. E eu não trouxe esse vídeo aqui para justificar, para falar para você votar em X, você votar em Y. Bom, quem percebe meus valores, percebe minhas inclinações também, né? E eu não tô aqui para te convencer em relação a isso, mas eu tô aqui para trazer uma mensagem de conciliação entre as pessoas, porque é o que nós mais vamos precisar. O país, ele está dividido. Ganhe um candidato ou ganhe o outro, uma metade, de certa forma, vai ficar infeliz. Então, a gente trazendo essa perspectiva, a gente vai trazendo o maior diálogo, a maior inclusão. E é sobre isso. Queria falar também bem rapidinho aqui, que eu ia fazer um vídeo curtinho, agora já tá quase 10 minutos, né? Mas eu achei importante eu abrir meu coração e falar isso com vocês, né? Porque, gente, independentemente de quem ganhe, né? A gente tem que torcer pelo Brasil. Tem que fazer pelo Brasil, um Brasil melhor. Porque não tem como a gente depender só de presidente. Eu não sou, né? Não saio nas minhas redes falando
muito mais sobre a questão política. Alguns anos atrás, sim, mas hoje eu tenho uma outra perspectiva. Não por acreditar que a gente tem que ser apolítico, né? Não, viver é um ato político. A gente precisa, sim, sair, ir além, ampliar as coisas. Mas eu particularmente não acredito que existe um presidente salvador dessas escolhas que a gente tem. Então, infelizmente, a gente vai votar pro menos pior, né? No caso, na concepção de cada um, tá? E o que eu queria falar com vocês agora um pouquinho era contar que esse final de semana que passou, dia 22 e 23 de outubro, eu, junto com 3 outras mulheres, eu co-facilitei um primeiro retiro no interior de São Paulo, em Ibiúna. Foi um retiro para mulheres. Foi um retiro muito rico, assim, foi a primeira experiência que eu tive como co-facilitadora. Eu já tinha ido a diversos retiros, mas nunca tinha feito um retiro do zero até a finalização e deu tudo certo. Tivemos os ajustes que vamos fazer para as futuras edições, mas foi muito legal, então eu queria compartilhar com vocês isso aqui. Mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre os aprendizados. Gosto muito de falar sobre energia feminina que a gente precisa integrar. Até esse vídeo que eu trouxe pra vocês, ele é um pouquinho sobre isso. A gente precisa sim ter a energia masculina, que é a energia do ir pra fora, lutar pelo que a gente acredita, mas também precisamos incorporar mais no nosso dia a dia, no nosso mundo, a energia feminina, que é essa energia de afetividade, essa energia de recepção, essa energia de acolhimento. Aquela pessoa que discorda de você também tem medo, tem raiva, tem tristeza, tem muito a ser acolhida, assim como você. E a minha mensagem é sobre isso. Que venha o que for melhor para nós como país, como nação. Independentemente de quem ganhar, eu vou torcer pelo Brasil, eu vou fazer a minha parte pelo Brasil e eu chamo você para fazer o mesmo. É isso por hoje, gratidão e até a próxima!